A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No estudo de hoje, nós iremos falar sobre um tema bastante controverso e interessante, descrito em Apocalipse capítulo 13, versos 16 a 18, que é o famoso 666, ou a marca da besta. Vamos começar lendo pelo texto. Está escrito em Apocalipse: E faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Inicialmente, eu gostaria de deixar claro para os irmãos que não é nossa preocupação nesse estudo utilizar aquele processo que tem o nome de gematria, que é o que? Você utilizar a colocação de números em letras de nomes para tentar localizar nomes com a numeração 666, como fazem em relação a Nero e outros personagens, inclusive com títulos supostamente que são atribuídos a papas. Não é a nossa preocupação esse assunto. A nossa preocupação aqui é acerca do que está no texto e se nós estamos próximos de ser implantado isso, e como será implantado e a forma que será implantado. Naturalmente, nós temos aqui no capítulo 17, nesse texto que nós lemos, quando você vê o texto, lê esse texto, ele vai te dar a noção clara de um mundo em que há um controle total sobre os meios de compra e os meios de identificação. Há esse controle. Agora, para se chegar a esse controle, é que nós vamos verificar os meios disponíveis para que se faça. Em termos de controle mundial, em termos de controle de população, um exemplo clássico que nós podemos dizer foi a pandemia da Covid, o que foi feito. Como que houve um belo controle da população por conta, ou seja, da pandemia. Mas aqui não, aqui nós vamos tratar desse assunto, a marca da besta. E olha, entendemos ela como algo literal que vai acontecer de fato. E fruto de quê? Fruto do próprio desenvolvimento tecnológico da humanidade. Se você voltar nos primórdios da humanidade, você tinha o escambo como um meio de troca. Depois aquelas mercadorias que tinham mais valores, como o gado ou o sol, elas começaram a ter mais peso na troca. Daí vieram a origem as palavras pecúnia, que vem de gado, e salário, que vem de sal. Depois você tem o estabelecimento das moedas, que foram cunhadas, moedas, e vai evoluindo, até chegar ao ponto em que vem as grandes navegações e levar muito dinheiro transportando, nos navios. Era arriscado, aí deu origem ao que hoje nós podemos chamar os bancos de hoje e a notas promissórias atuais, que nós conhecemos por notas promissórias. Aí vieram documentos que garantiam aqueles pagamentos, justamente para evitar de levar grandes somas de dinheiro nessas viagens. E foi evoluindo, veio o tal do cheque, cartão de crédito,
depois o cartão de crédito passou a usar chips, e hoje o cartão de crédito está nos próprios celulares. As moedas, hoje já começam moedas eletrônicas, nós vamos ter lançamento no Brasil, no Drex, já tem vários países produzindo sua moeda eletrônica. Então a tendência é o quê? A evolução levar ao fim do papel moeda. E obviamente estabelecer o quê? Uma moeda eletrônica pode ser uma a nível mundial, ou cada nação, cada país utiliza a sua, é uma forma de controle mundial, um sistema que vai controlar essas moedas. Bom, qualquer modelo desse, um desses vão ser implantados. Mas o importante é colocar para os irmãos aqui é o seguinte: não se implanta nada de um dia para o outro. Aqui é que está a chave. Por quê? Porque você tem hoje, obviamente, um mundo onde existem diversas moedas. Na Europa você tem, na Comunidade Econômica, ou melhor, na União Europeia, o euro, adotado por 21 países. No Brasil você tem o real, e nos Estados Unidos o dólar, que hoje é moeda referência, e você tem moedas distintas em vários países, como também economias diferentes, bancos centrais diferentes e várias formas de identificação da população. Então você tem um sistema e cada país, cada nação tem o seu. E você não muda isso de um dia para o outro. O anticristo não vai surgir no mundo e implantar a marca da besta de um dia para o outro. Não. Por quê? Porque é necessário o quê? A fase de transição. Não tem como. A fase de transição é aquela fase em que o sistema atual convive com o futuro sistema que passará a ser adotado. Você implanta esse sistema, né? E ele convive durante um tempo com o sistema anterior para que haja o quê? Adaptações das economias nacionais, os bancos centrais façam as suas adaptações, os governos façam as suas adaptações, e até mesmo em relação às identidades nacionais, para que haja o quê? As adaptações necessárias. Porque sem elas, você não implanta. E, obviamente, durante esse período, os dois modelos convivem juntos. E, obviamente, tanto a questão em relação à identidade, as populações serão chamadas a efetivar a troca da sua identidade, e como também aos poucos vão sendo, então, implantados os mecanismos necessários para que funcione esse sistema, predito aqui em Apocalipse. Mas não se faz do dia para o outro. Aí a questão interessante. Em Daniel capítulo 9, versículo 27, nós temos um pacto que é feito por uma semana. Nós podemos predizer que, olha, a primeira metade dessa semana seria a fase de transição para a implantação da marca da besta. Ou seja, seria a fase em que haverá a convivência entre os modelos atuais de cada nação e um modelo a ser implantado a nível mundial. Ou seja, essa fase transitória, onde os dois modelos se convivem e, obviamente, sem essa fase, você não implanta a marca da besta. Então, depois dessa fase de transição, você implanta em definitivo, aí você não pode comprar ou vender, a não ser quem tem a marca da besta. Hoje, você vai ver aí ao lado, basicamente, quase que 90% ou mais por cento das transações que são feitas comerciais pelas pessoas, eu, por exemplo, são feitas todas de forma eletrônica, ou é pelo cartão de crédito, você usa o cartão físico, ou cartão virtual, ou pagamento através do celular, pelo próprio banco que você acessa lá, você faz pagamento. Então, praticamente, eu, por exemplo, tenho
nem lembro a última vez que eu tive no banco. Então, praticamente, quase ninguém vai mais hoje ao banco. Faz tudo de forma eletrônica. Tudo é feito eletronicamente, praticamente. E, obviamente, isso faz parte da própria evolução. Então, é algo natural. Mas isso não se faz sem a fase transitória, que era isso que eu gostaria de deixar claro para os irmãos. E, como exemplo dessa fase transitória, o primeiro que eu vou dar para os irmãos é a implantação do euro na Comunidade Econômica Europeia. Quando a União Europeia, que mudou o nome, o euro entrou em vigor em 1º de janeiro de 1999 como moeda escriturária. Moeda invisível, vamos colocar dessa forma. E o que foi feito? Os bancos centrais, obviamente, as economias dos países foram adaptando o euro com essa implantação. No momento, era como moeda meramente escriturária. Então, houve o quê? Adaptações das economias nacionais. E conviveu esse modelo com as moedas nacionais durante 3 anos exatos. Até que em 1º de janeiro de 1992, as moedas nacionais saíram de circulação e as moedas do euro entraram em circulação, inicialmente em umas e depois 12 países. Atualmente está em 21, a Bulgária foi a última a entrar no início do ano. Então teve essa fase de transição de 3 anos, onde conviveu o quê? Os dois modelos. E essa fase de transição é necessária para o quê? Para a implantação da marca da vez. Não se implanta de um dia para o outro. E qual que é a questão-chave nisso? Olha, a Igreja de Cristo vai estar em terra durante a primeira metade. Isso é indiferente a você crer ou não. Se você estiver vivo, quando do surgimento do anticristo, você verá. Isso importa se você pensa de forma diferente. Não vai estar em terra. Paulo é muito claro. A igreja não reunirá com Cristo sem que antes o anticristo seja revelado. E o anticristo vai ser revelado? Ora, a economia mundial provavelmente vai estar num processo de caos. Esse caos pode ter sido provocado por uma grave crise econômica, pior que a 29 de 2008, por conta de quê? Por conta de guerras, por conta de outras situações, ou nós tivemos recentemente um Fórum Mundial, onde se aventou a possibilidade de reiniciar não só a economia, o capitalismo de uma forma geral, fazer um grande reset, não importa. O que importa é o quê? Quando implantado esse sistema, a igreja vai se voltar contra. Mas o que ocorre nesse primeiro período, os dois modelos convivem juntos. Então não há necessidade de você implantar de imediato, porque você pode postergar. E obviamente que aquele que é de Cristo não vai aceitar isso. E não vai fazer, vai levantar-se contra e obviamente serão perseguidos, porque para o mundo não vai conseguir compreender isso. Outro modelo, ou outro exemplo, nós podemos dar, ocorreu no nosso próprio país, quando da implantação do Plano Real. Quando implantou o Plano Real, antes da circulação da moeda, primeiro veio o quê? A fase de transição, onde nós tivemos a URV. Não sei se vocês lembram disso. Teve a URV, e essa URV, durante um período, conviveu-se com ela, e depois plantou-se o Plano Real, entrou as moedas do real. Também, em termos de identidades nacionais, ou identidades eletrônicas, vamos colocar dessa forma, que existem muitas, vão ser mostradas aqui ao lado alguns casos, alguns modelos atuais, mas eu gostaria de fazer referência a um próprio aqui no nosso país. No nosso país. As identidades nacionais, as CNA, nós chamamos de RGs, cada estado membro da federação emitia a sua. Então, por exemplo, eu tenho uma carteira de identidade de Minas Gerais, mas se eu fosse para São Paulo, eu poderia fazer uma lá, fazer uma no Rio Grande do Sul, fazer uma em Pernambuco, fazer uma em cada
unitário da federação. E o que foi feito com a lei que está lá sendo passada e ao lado? Unificou-se as identidades nacionais. Hoje, cada cidadão é identificado por um número, o seu CPF. Então, o número da sua RG, das novas que estão sendo emitidas, hoje todas são emitidas no modelo novo, é o seu CPF. As RGs atuais continuam valendo até 2032, quando terão, obviamente, de serem substituídas. Então, quem tem o modelo atual tem até 2032 para substituir pelo modelo já com o CPF sendo a identificação única. E nós estamos mostrando aqui ao lado alguns lugares onde estão sendo criados identidades digitais. Bom, aí vem uma outra questão. Olha, hoje você utiliza o cartão de crédito, que quando você perde, vamos colocar assim, é um verdadeiro caos para você correr atrás para cancelar o cartão e bloqueá-lo. E pior ainda, quando você faz todas as suas transações através do seu celular e ele é furtado, você perde o celular. Aí você começa um monte de ligação, ligando para o banco para suspender os cartões de crédito, ligando para o banco para alterar a senha. Se você tem o seu aplicativo no seu celular, o seu e-mail, você tem, obviamente, que providenciar de imediato troca da senha, ou sua vida nesse período vira o quê? Uma verdadeira confusão. E, obviamente, num sistema como esse, você vai precisar de quê? De algo mais seguro. De algo mais seguro. E o que nós temos hoje no mundo que pode ser, vamos dizer assim, prenúncio do que será utilizado? Agora nós temos a implantação de chip na mão. Ele já é utilizado para fazer pagamentos, como está aparecendo aqui ao lado, já são utilizados como meio de colocar o histórico médico da pessoa, é colocado para identificar animais, é colocado para evitar sequestros. Já tem várias utilidades com esse chip implantado onde? Na mão. Ou seja, entendemos que o mais lógico, mais provável, é que seja essa implantação a nível mundial, que é obviamente mais segura. Imagine sequestro, por exemplo. A pessoa tem um chip implantado, se você sequestra a pessoa, você está rastreando ela ao mesmo tempo, não tem como. E outra coisa também seria o quê? A própria questão de segurança de transação bancária. Você pode vislumbrar que tem mesmo o fim da corrupção, porque todos vão ter que ter, obviamente, uma identidade, todos vão ter que ter, obviamente, uma conta eletrônica, o que for, e não tem como você burlar o sistema nisso. Então, também será uma forma de controle sobre as pessoas e as finanças. Mas o importante é que não se implanta do dia para o outro. Então, essa fase transitória, ela haverá. E ela é quando implantada? Na primeira fase. A primeira fase é a primeira metade da última semana da profecia das 70 semanas. Quando a igreja é retirada da face da terra, você tem então o quê? O modelo anterior deixa de existir e fica implantado em definitivo um modelo novo. Não há como a implantação ser de um dia para o outro. Isso é fato. Não é o que eu acho, não. É fato, é realidade. Não há como ser feito. Precisa ser de quê? De um tempo de adaptação. E esse tempo de adaptação, no nosso entendimento, será 3 anos e meio.
No euro foram 3 anos. Aqui nós estamos dando meio ano ou 6 meses adicionais. E, obviamente, essa marca seria essa implantação dos chips na mão ou na testa. Perfeito? Aí você tem esse sistema que vai ser implantado de fato no mundo. Quando vai ser, ainda não podemos dizer, mas a tecnologia atual já existe para que isso possa ser implantado. Então o que nós temos que fazer é simplesmente o quê? Portarmos com os cristãos de Bereia e mantermos vigilância. Que Deus possa te abençoar e lembre-se sempre de Atos 17:11. Os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois recebiam a palavra com toda avidez, mas conferiam nas Escrituras para ver se de fato as coisas eram assim. Que o Senhor te abençoe.